Obrigado. Muito bem. Luciana, tudo contigo agora. Talvez um dia a gente possa navegar o mar de luz e cor e ser a esperança de um amanhecer. Olhar o céu e ver que o universo é sempre um grande mar. Olhar que as estrelas sempre vão brilhar e ser livre, voar, livre, voar, livre. Olhar o azul e ver a esperança num amanhecer e reunir os olhos em volta do Mestre Jesus. Lembrar que as estrelas só produzem luz, manter-se livre, vibrar, livre para amar, livre e sonhar com um mundo melhor. Talvez um dia a gente possa navegar o mar de luz e cor e ter a esperança de um amanhecer e ser a esperança do mundo florescer. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana, em nome de todos. Que nós, então, possamos dar início aos nossos estudos, buscando, mais uma vez, a prece, essa ferramenta extraordinária de comunhão entre nós, de união nossa com a espiritualidade amiga, benfeitora e com os espíritos mais elevados, às quais nós podemos nos reportar, buscando-lhes a inspiração para o bem e desejando com isto que os estudos de hoje sejam proveitosos para nós e, ao mesmo tempo, encarecermos a eles tão lindos que nos abençoem a todos na humanidade e que, enquanto nós estudamos, possamos também estar doando como que vibrações, energias, sentimentos em prol dos muitos e muitos enfermos, necessitados e aflitos atualmente na Terra, os que estão no mundo físico e aqueles também, em tão grande número, no mundo espiritual. Que esta hora e meia de reunião possibilite, portanto, para muitos, em qualquer lugar do mundo, elementos vivos de auxílio que a espiritualidade poderá levar a eles todos. E daí, por isto também, a nossa gratidão de sempre. Em nome de nossos benfeitores, de nossos guias e mentores, de nossos anjos de guarda, dos guardiões da vida, nós vamos dando início a uma semana de atividades, de estudos e práticas alicerçadas no Evangelho de Jesus. Que assim seja, meus amigos.
Muito bem, queridos, aqueles que assistiram na própria segunda-feira ou assistiram depois, que possam, então, durante uns bons minutos, se for o caso, estarem trazendo alguma lembrança, alguma dúvida sobre o que acompanharam, sobre aquele tema, não é, dos flagelos destruidores, que é algo que nós estamos aí no mundo acompanhando mais ou menos de perto. Fiquem à vontade e nós vamos esperando as indagações de vocês. Muito bem. Pelo visto, ao que tudo indica, ficou tudo assim bem claro? Espero que tenha sido de bom proveito para vocês, não é? Vocês podem também voltar e acompanhar isso de novo, está lá no YouTube da Sociedade Espírita Reencontro, vocês podem compartilhar aquilo se acharem válido, é claro. Como vocês viram, trata-se de um grupo de Auckland, na Nova Zelândia, chama-se Allan Kardec, é praticamente o único grupo espírita dessa cidade, que é a maior cidade da Nova Zelândia, e eles haviam nos pedido um estudo sobre esse tema. E aí achamos válido compartilhá-lo aqui no Reencontro também. Então, nada a declarar? Muito bem, o Luiz Carlos está comentando que ele gostou e compartilhou. Muito bem, Luiz Carlos. A ideia mesmo era de se falar sobre essas questões atuais, né? A partir do conhecimento espírita, a nos ajudar a compreender tudo isso. Então, se está tudo bem posto, nós podemos seguir adiante, então, retornando para a nossa apostila. Se não me falha a memória, nós já vamos para a página 111, começando agora como que um outro tema, que é o tema número 4. Então, nós estamos na segunda apostila, programa 2, portanto, módulo 2, tema 4. E aí, o título é O Transe Mediúnico. Quem está conosco já há mais tempo vai lembrar que nós vimos alguma coisa bem bacana já sobre esses aspectos. Mas, de propósito, os autores da apostila, eles voltam para enfatizar alguns aspectos. E nós, então, aproveitamos e vamos recapitulá-los rapidamente, né? Então, na página 111, meus amigos, dessa nova apostila de número 2, o título é esse, o transe mediúnico. E nós já estamos imaginando sobre aquilo que o conteúdo vai tratar. Então, vejam, no programa 1 deste curso, módulo 2, tema 2, tivemos oportunidade de estudar as características gerais, os graus e os tipos do transe. Mas, como eu lembrei, como era outra apostila, muitos de vocês não estavam ainda presentes. Mas essa apostila número 1, não é, o programa 1, né, também está à disposição de vocês no grupo, para vocês fazerem uma leitura em paralelo, de acordo com a disponibilidade de tempo e interesse que tiverem. Seguindo, talvez seja útil reler as ideias ali desenvolvidas
a fim de melhor compreender como ocorre o estado de alteração da consciência no âmbito da prática mediúnica. Então, vamos ver o item 1, conceito de transe mediúnico. Retomando o conceito de transe, constatamos que etimologicamente traz o significado de crise, de momento crítico, um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência, como se fosse um estado intermediário, né, entre uma consciência plena e algo que é próprio do desdobramento fisiológico do sono de todas as pessoas, né? Lembram que isso tem a ver com um capítulo do Livro dos Espíritos chamado Da Emancipação da Alma. E ali tem sonambulismo, letargia, catalepsia, sono e sonhos. Então, quem quiser também pode buscar, amanhã ou depois, o próprio Livro dos Espíritos. Seguindo adiante. É também considerado um estado de baixa tensão psíquica, com o estreitamento do campo de consciência e dissociação. Nessa situação, é possível ocorrer um mergulho no inconsciente, seja por condições intrínsecas ao indivíduo ou por ação externa produzida, por exemplo, por um espírito. De certa maneira, quando ele fala aqui, ele se refere a um espírito desencarnado, portanto. Mas, por exemplo, analogamente, nós podemos, quando pensamos em hipnotismo, que tem uma origem muito próxima do magnetismo pós-Mesmer, com James Braid, que foi o pioneiro da hipnologia, do hipnotismo, isso também pode ser induzido por alguém encarnado, havendo indicações e condições propícias para isto. Então, nessa situação, é possível ocorrer um mergulho no inconsciente, seja por razões intrínsecas do indivíduo ou por uma ação externa, de um desencarnado ou de um encarnado. Existem fatos psíquicos que ocorrem automaticamente. O espírito participa deles de modo passivo, daí aquela ideia de baixa tensão psíquica, ou seja, a função intelectual, o pensamento daquele submetido ao processo é num grau muito mais tênue do que no período completo de vigília, de atenção e de consciência. Os instintos, os hábitos e as próprias emoções são dessa ordem. Outros exigem participação ativa, porque há alta tensão, tais as operações intelectuais, a vontade e a atividade criadora. Aqui eu me lembro, acho que vale a pena fazer o comentário, quando em reuniões mediúnicas de atendimento a casos médicos, de pessoas de quaisquer idades, incluindo crianças, e o atendimento sendo feito à distância, às vezes se torna útil, além da reunião de assistência aos desencarnados a nível da desobsessão, é importante interagir com a alma do próprio paciente encarnado, que pode estar numa cidade
qualquer, de qualquer lugar do mundo. Então, os anjos protetores, os espíritos encarregados desta dinâmica psíquica, a nosso pedido, muitas vezes, eles desdobram o paciente e o trazem desdobrado, consciente, lúcido e em condições de dialogar, podendo vir na apresentação de uma criança, de um jovem, de um adulto, tudo dependendo do que seja mais proveitoso para o tratamento que se deseja fazer. E aí, o que acontece? Se a pessoa está, por exemplo, num estado de alta tensão, por exemplo, resolvendo um problema de matemática na escola ou em casa, não é simples desdobrá-lo e trazê-lo. Por quê? Porque a atividade do mental superior, que é uma atividade intelectual, ela prende, entre aspas, a alma do paciente encarnado junto ao corpo. Agora, se o paciente está vendo um programa qualquer, está distraído, está conversando, está fazendo uma refeição, não é? Ele tem, então, uma condição de um estado, no mundo mental seu, de baixa tensão. Aí, o mental superior não está ativo, apenas o mental inferior. E aí fica mais fácil a espiritualidade amiga desdobrar esse encarnado e trazê-lo para perto de nós para uma reunião conosco, para o diálogo com a sua alma, seu espírito, tanto quanto para uma abordagem através da ideoplastia, do passe, da prece e assim por diante. Então, essa questão também tem outras possibilidades de estarem sendo importantes numa atividade de assistência espiritual. Muito bem. O decréscimo da tensão mental, também chamado de passividade, é o caminho do transe, o que equivale a dizer dos domínios do inconsciente. O homem de intelecto funciona em regime de alta tensão psíquica. O inspirado busca a passividade que lhe amplia a percepção anímica, pelo próprio desdobramento. Entendemos por dissociação ou automatismo o fato de uma área mais ou menos extensa do cérebro agir desvinculada da consciência como que normal. Vamos ver se nós entendemos. O psiquiatra espírita brasileiro Jorge Andréa faz as seguintes considerações relativas ao transe mediúnico. O transe que mais nos chama a atenção, por ser absolutamente fisiológico, sem matizes de anormalidade em sua conceituação central, é aquele de característica mediúnica. É o transe que se revela pela presença de uma entidade espiritual buscando o medianeiro a fim de transmitir a sua mensagem. De um lado, o espírito, do outro, o sensitivo ou médium, isto é, o receptor das ideias do espírito atuante. Há quem confunda incorretamente o transe com o sono. O sono é um estado fisiológico, caracterizado por supressão da vigilância,
desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular, diminuição da atividade sensorial, suspensão das experiências conscientes pela aparição concomitante de sonhos. Quando se fala aqui, meus amigos, de suspensão das experiências conscientes, do ponto de vista do mundo físico, dos encarnados. Mas quando qualquer um adormece, a alma desdobrada, ela não necessariamente fica repousando ou inativa do outro lado. Pelo contrário, as experiências conscientes, do ponto de vista do seu espírito, da sua alma, podem acontecer normalmente, lá do outro lado. Mas numa visão pelo lado de cá, realmente está tudo suspenso. Até porque não há, vamos dizer, diálogo, interação, a não ser no caso dos sonâmbulos, que aí a pessoa pode estar dormindo, o corpo repousando, de certo modo, mas podendo haver certas atividades até do ponto de vista corporal. Pois bem, Leon Denis considera o transe mediúnico ou anímico, a emancipação da alma, como assemelhado ao sono. Um grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico, que é o perispírito, exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente, inclusive transitando pelo mundo espiritual, dito de uma maneira curiosa, subindo, descendo, ou na mesma esfera, transitando para uma outra região qualquer do planeta, no plano físico. No transe mediúnico, não há supressão total da vigilância, que pode estar, claro, bastante reduzida, tal como ocorre no estado de sonambulismo, pois o perispírito ainda permanece ligado ao corpo. Durante a manifestação mediúnica de um espírito, pode ocorrer aumento ou redução do metabolismo corporal, condição que requisita assistência de benfeitores espirituais, os quais utilizam energias irradiantes, magnético-espirituais, próprias ou dos encarnados, para preservar o equilíbrio do veículo físico, corpóreo, somático do médium. Lembrando que, como ele comentou, pode haver como que um aumento ou uma diminuição, por exemplo, da atividade metabólica e até do funcionamento de certos órgãos ou sistemas orgânicos. Por exemplo, um determinado médium se desdobrando durante uma reunião, ele pode apresentar, por exemplo, uma bradicardia própria de quem está adormecido. Mas, dependendo da sua condição fisiológica, ele pode apresentar o oposto, uma elevação da frequência cardíaca, não uma taquicardia acentuada ou nos domínios de algo patológico. Ele também pode apresentar um aumento ou uma diminuição da pressão arterial. Durante o fenômeno do desdobramento, do sonambulismo, do mediunismo, desses fenômenos psíquicos. Então, vejam que curioso, cabe aos benfeitores, e claro que cabe
ao equilíbrio energético, psíquico de toda a equipe reunida, sem que ninguém destoe, para que o ambiente seja harmônico. E quanto mais harmônico ele é, menos ou menores são as alterações como que fisiológicas dos sistemas orgânicos. Mas vocês talvez lembrem que nós já vimos, e não faz muito tempo, que às vezes uma médium qualquer, numa reunião em que não houve talvez o melhor preparo da parte da parte da equipe, ou às vezes até quando a equipe desencarnada, alguém pode ter palpitações, pode ter um desconforto torácico, pode precisar interromper a manifestação, seja ela qual for, por causa desse desconforto. Por quê? Porque a saída do corpo, o desdobramento, é claro que no sono fisiológico tudo é para menos de metabolismo e de atividade, mas na área mediúnica pode haver uma acentuação, e nessa acentuação pode haver uma sintomatologia qualquer, que pode requerer a intervenção do dirigente, por uma prece, por um passe, para que as condições do médium, voltem ao terreno da fisiologia. Compreendido? Então, vamos ver aí. No transe mediúnico, não há supressão total da vigilância, que pode estar bastante reduzida, tal como ocorre no sonambulismo, pois o perispírito, claro, continua ligado ao corpo, e, claro, muito bem ligado, porque quando desliga é a desencarnação. Durante a manifestação mediúnica de um espírito, pode ocorrer aumento ou redução do metabolismo, condição que requisita assistência dos benfeitores. Por isso que o preparo, os preparativos, quando a condição de cada trabalhador, de cada dirigente, que é trabalhador também, e dos amigos espirituais, deve ser compatível com a natureza do trabalho, da tarefa, por causa dessa movimentação metabólico-fluídica que é natural que aconteça, não é? Item 2 agora, do item do estudo sobre o transe mediúnico. No item 2 são os graus, nós também já vimos isso lá atrás na outra apostila. O transe pode ser superficial ou profundo, e entre um e outro extremo há uma gradação quase infinita, são os parciais, não é? Isso tem um pouco a ver com a mediunidade, vamos dizer, sutil, e com a mediunidade ostensiva. É na mediunidade ostensiva que a saída do corpo pode ser de tal natureza que leve à perda de consciência da parte do trabalhador, que é o médium durante aquela manifestação. Então, no superficial, vejam, não há amnésia, ou seja, o médium se recorda de todos os acontecimentos ocorridos durante a recepção e transmissão da mensagem. No médium principiante, pode gerar dúvida o fato de ter permanecido em transe. Por quê? Porque ele está notando tudo como ele sempre nota, de costume. Ou seja, para ele próprio e até para quem está ao seu lado, ninguém percebe, nem ele próprio, nada demais acontecendo.
Então, ele até questiona, né, se está ele em transe ou não. Com o passar do tempo, com a prática mediúnica e a educação da faculdade psíquica, aprende a distinguir o que é pensamento próprio e o que é do comunicante desencarnado. Nos médiuns intuitivos, sutis, o transe é sempre superficial, mas é transe, mesmo que ninguém note, nem ele ou ela. Não se observa nenhuma alteração na sua fisionomia, nem ocorre passividade acentuada, como, por exemplo, notada pela movimentação do rosto, da cabeça, de braços e pernas. O médium simplesmente recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Então, é bom nós lembrarmos que quando se diz que todos são médiums de alguma forma, não é bem uma afirmativa inquestionável, né? Mas vamos dizer que possamos admitir que seja assim, né? A grande maioria daqueles que são médiums e não sabem que o são, e muitas vezes nem espíritas, e, portanto, não têm nenhum conhecimento a respeito, quando são médiums, são assim, médiums intuitivos, médiums sutis. Então, o médium simplesmente recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. E o que é natural aqui, muitas vezes ele não se dá conta que há algum espírito com ele, e ele num transe mediúnico mesmo que simples. E aí fica tudo parecendo que é da natureza dele próprio. Transe agora profundo. Nessa situação, a mensagem mediúnica e outros acontecimentos raramente chegam à consciência do médium. E se alguma coisa escapa, as lembranças são sempre quase fragmentárias. É importante ressaltar que mesmo no estado de transe muito profundo, daí ser denominado de transe inconsciente ou sonambúlico, o médium não perde totalmente a ligação com a consciência. Nos transes profundos, o médium entra em um estado de maior passividade. Leia-se, de maior receptividade. Isso é observado, sobretudo, nos médiuns sonambúlicos psicofônicos, nos quais, antes de continuar a leitura, eu vou recordar, porque eu me lembro já ter trazido essa experiência a vocês alguma vez, talvez até mais de uma. Eu me lembro sempre por isto, né? Quando eu frequentava as reuniões mediúnicas do Grupo Ismael, na Federação Espírita Brasileira, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, número 30, que hoje, já há alguns anos, é a chamada sede histórica, Hernani Trindade estava sempre sentado na mesma mesa, única mesa, à minha frente. E aí eu me lembro bem que todas as vezes, não era só com ele, quando os médiuns recebiam alguma mensagem, elas todas eram lidas, porque eram psicografias, ao final da reunião. E eu me lembro bem, numa altura, eram sempre as quintas-feiras,
às 7 da noite. E o Hernani Trindade Santana, uma vez ele comenta, olha, nesta noite, Áureo, que é Blaise Pascal, que fez parte da codificação kardeciana, claro, francês, físico, um intelectual, ele frequentava a reunião ou as reuniões do Grupo Ismael, e o Hernani era o médium dele. Como o Hernani também era médium de Letícia, uma benfeitora, e vários outros espíritos. E aí ele comenta que naquela noite, Áureo queria como que a mensagem que ele ia trazer fosse bem ela própria, originada dele, Pascal, e que o médium Hernani não participasse de nada daquele conteúdo que ele traria. Então, ele explicou para o Hernani antes, olha, nós vamos te levar para longe. E o Hernani, sempre desdobrado, dessa vez não ficou ali pertinho do corpo, foi levado para longe. E aí isso fez com que o nível do transe fosse profundo, pelo próprio distanciamento da alma do médium em relação ao cérebro do seu corpo físico. E aí, então, ele traz a mensagem, como ele queria, ficasse ela, a mensagem, realmente somente do espírito. Que o médium não se envolvesse com nada, com uma palavra, outra, um sentimento ou outro. Terminada a psicografia, a equipe com Pascal traz o Hernani de volta, não é? A reunião termina, cada um lê a sua mensagem, e o Hernani explica que tinha havido, naquela ocasião, algo um pouco especial. E aí ele faz a leitura da mensagem. Né? Ou dito de uma maneira diferente, aquela mensagem era Áureo escrito, Blaise Pascal escrito, com muito pouca ou nenhuma influência do médium. Por isso que o nível de desdobramento, o nível do transe importa, inclusive para o resultado da comunicação, seja ela psicofônica, psicográfica, seja ela de uma outra natureza qualquer. Por exemplo, há médiuns que pintam, há médiuns pintores, há médiuns que trazem melodias do mundo maior, dos grandes musicistas da história da música. Então, muitas vezes, para isto, o que é preciso? Que a parte intelectual do médium não interfira, para que a mensagem seja mais pura, mais autêntica. E aí o médium é afastado. Então, é uma lembrança, nós já havíamos comentado isto antes. Então, vejam ali, nos transes profundos, o médium entra em um estado de maior passividade, de maior receptividade. Isso é observado, sobretudo, nos sonambúlicos psicofônicos, nos quais, vocês vejam que no caso do Hernani, era sonambúlico psicográfico, porque o Hernani tinha muito mais o hábito da psicografia do que da psicofonia. Existem outros médiuns que são o oposto, que escrevem pouco, mas funcionam muito mais através da sua psicofonia, dando passividade a espíritos necessitados e, eventualmente, a espíritos instrutores.
Voltando, médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. Isso também depende da proximidade dele em relação ao seu próprio corpo. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos, e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal de transe, raramente se lembra do que disse. Querem ver um outro exemplo que eu me recordo? Nas reuniões de materializações de espíritos que nós comparecemos e participamos durante muitos anos, quando a reunião começava, a médium Yolanda, o primeiro a se manifestar de uma maneira muito tênue, mas já materializado, corporificado, era Atanásio. E Atanásio chegava a conversar com a Yolanda, portanto, a médium já desdobrada, já oferecendo ectoplasma, mas consciente. Ele conversava com ela um pouquinho, dava as boas-vindas para todos, e ela ainda acordada. Mas com a necessidade de a reunião seguir adiante, pelas características das materializações, pela necessidade de um transe mais profundo, para que a doação ectoplasmática fosse mais compatível com tantos espíritos materializando-se sucessivamente, o próprio Atanásio dava como que tchau para ela, e ela já sabia que ela iria adormecer profundamente e ficaria assim adormecida durante toda a reunião, e o próprio Atanásio a traria gradativamente de volta para despertar, até que ele visse que estava tudo em ordem, e aí quem se despedia era ele, Atanásio. Deu para compreender? Muito bem. Transes parciais representam gradações no estado de rebaixamento psíquico, ou seja, superficial, profundo, e no meio do caminho, níveis diferentes de expressões parciais do transe. Representam, então, as gradações. Os médiuns recordam alguns acontecimentos ou trechos da mensagem transmitida pelo comunicante espiritual. É comum o médium recordar-se do conteúdo da mensagem mediúnica imediatamente após a transmissão, esquecendo-se dela, porém, com o passar do tempo. Então, aqui, mais uma questão relacionável. Se nós atendemos o caso de uma criança no espectro do autismo, o caso de uma paciente com câncer metastático, um paciente qualquer, cardiopata em fila de transplante, o que acontece? Alguns médiums, se eu pergunto, 1 ou 2 horas depois de terminada a reunião, você se lembra qual foi o contexto tratado pela equipe através também da sua participação, do caso da senhora aquela ou da criança tal? 2 horas depois, em geral, o médium se recorda. Mas se eu pergunto, porque eu não anotei e deveria ter registrado e não registrei, por causa da dinâmica e do número de casos a se beneficiar, em geral, o médium dizia: eu não lembro nada.
Por quê? Porque passado o tempo, né, a lembrança vem de quando ele está desdobrado. É uma lembrança da memória da sua alma, do seu espírito, e não uma memória acessível muito tempo depois. Por isso que, quando o trabalho é sério, se deve registrar tudo direitinho, porque não dá para contar com os médiuns que trabalharam, que foram envolvidos naqueles atendimentos, mas há uma perda do registro. É curioso, quando você pergunta isso para o médium trabalhador, quando ele está em vigília consciente, claro, numa mensagem de WhatsApp, num telefonema. Mas se ele desdobra numa reunião seguinte e desdobrado, você pergunta para ele sobre o caso esse ou aquele, ele é capaz de lembrar. Por quê? Porque desdobrado, ele tem de novo acesso a uma memória que é sempre sua e que pertence, numa outra maneira de ver, ao seu inconsciente. Tudo simples. Pois bem, esquecendo-se dela com o passar do tempo. Item 3, que é o item derradeiro, etapas do transe mediúnico. As etapas podem ser resumidas em duas: condições que propiciam a indução ao transe e o transe propriamente dito. A indução ao transe. Nos momentos iniciais do intercâmbio mediúnico, o médium é envolvido pelos fluidos do espírito comunicante. Ao captar as emanações energéticas do espírito, o médium percebe, na forma de sensações, boas ou más, a situação espiritual do desencarnado. Claro, porque desdobrado ele é muito mais sensível àquela influência externa de um desencarnado qualquer ou de um encarnado de um país distante, mas que está com ele sintonizado. Porque a sintonia e o sentir depende das questões do espírito. Então, isso acontece tanto para, na maioria das vezes, desencarnados, como para encarnados. Pois bem, esses fluidos magnéticos produzem efeito entorpecedor, agindo diretamente no perispírito do médium e, de imediato, no seu córtex cerebral e nos lobos neurológicos frontais. Nessas condições, o medianeiro se distancia do ambiente, onde se encontra devido ao rebaixamento psíquico próprio do estado de transe, que será tanto maior quanto mais o perispírito se desligar do corpo físico. Nesse momento, o médium vive em dois planos de vida, que, conforme o grau de indução ao transe, pode se afastar do plano físico ou não. São essas ações fluídica, perispiritual e mental que afastam o medianeiro do estado de vigília, sobretudo se há fatores ambientais indutores do transe, quais sejam: ambiente físico, local da reunião tranquilo, silencioso, limpo, agradável, luminosidade indireta, poderíamos dizer penumbra,
música suave, que não é obrigatória, conversação digna, entre outras. Ou seja, o ambiente é uma questão relevante, facilitador, quando de maneira apropriada, ao transe, à manifestação pelo desdobramento e ao início das comunicações. Emanações fluídicas, as energias irradiantes da prece, das mentalizações e radiações mentais associadas às energias oriundas do plano espiritual, produzidas pelos benfeitores espirituais, saturam o ambiente e afetam diretamente a mente do médium, induzindo-o ao transe. Pois bem, vocês talvez se recordem que em reuniões de fluidoterapia infantil, ou aqui mesmo nas segundas-feiras, quando nós estamos orando, procurando um benefício para aos que estão em sofrimento na Terra, uma ou outra pessoa, em geral, médiuns ostensivos, adormecem. Na prece pela humanidade também. Muitas pessoas se comunicam comigo depois, contando o que se passou com elas. E muitas dormem e acordam exatamente quando a prece termina. Ou, como vocês já viram, quando a fluidoterapia das quintas-feiras se encerra. Então, a prece introdutória, ela cria um ambiente favorável ao desdobramento, desdobramento este que é um recurso de trabalho. A pessoa vai, às vezes não lembra de nada, volta, mas durante aquele período a sua doação fluídica foi muito mais como que ampla e proveitosa para um trabalho que busca sanar questões médicas dos nossos pacientes. Então, concentração mental. As duas condições anteriores permitem que o médium entre no estado de concentração mental, caracterizado pelo rebaixamento da tensão psíquica. O médium fica como que desligado do ambiente físico em que se encontra. Pois bem, existem outras formas de indução ao transe mediúnico não utilizadas na casa espírita, mas a título de exemplo, lembramos, nos cultos afro-brasileiros prevalecem estímulos mais fortes, os atabaques, os pontos cantados, sempre ritmados e monótonos, que terminam por suscitar a onda inibitória cortical. Trata-se, evidentemente, de uma técnica menos requintada. A metodologia kardeciana vale-se de recursos verbais ou psicológicos, dirige-se antes aos lobos frontais. Então, aqui talvez valesse um complemento, não é? Tudo isto é pertinente, tudo isto é bom, tudo isto é válido, e mesmo sendo de outros cultos, a natureza essencial é a mesma na questão mediúnica. Então, o cantar dos pontos, não é? E os batuques, como também
se chama, né? Usando-se instrumentos musicais, são elementos muito vibrantes, e que favorece o desdobramento e as incorporações da parte das entidades familiarizadas com estes cultos. E o que eu queria trazer de complemento para aqueles que estudam a apometria é um método de desdobramento, em que, no início das suas reuniões, o dirigente ou a dirigente, eles desdobram toda a equipe e se utilizam de contagens e da emissão de pulsos energéticos para que o desdobramento ocorra, para a facilitação da dinâmica das manifestações mediúnicas. E também de outros detalhes propriamente comuns em apometria. Tá bom? Então, é uma outra observação semelhante. Seguindo adiante, item B, transe propriamente dito. Sintonia mental. Nessa condição, o médium capta ideias e sentimentos do espírito comunicante que lhe assomam à mente e ao mundo íntimo, jorradas em fluxo contínuo. Capta igualmente intenções, emoções, estado psicológico e outras características da personalidade da entidade. Que entidade? Em geral, os desencarnados, mas podendo incluir encarnados desdobrados até longe do ambiente da reunião. O médium pode ter noção do que acontece ao seu redor no grupo mediúnico se o seu transe é superficial ou parcial, ainda que se mantenha ligado à presença e à comunicação do espírito. Acredito que muitos de vocês já viveram isto no dia a dia das suas reuniões, em qualquer lugar. Acesso à memória do médium, às vezes, para que o espírito possa transmitir com mais clareza as suas ideias, acessa a memória do médium. Tal acesso é realizado em duas situações distintas. Pelo espírito comunicante, com a anuência do médium. É o que ocorre nas manifestações de espíritos esclarecidos. Porque a memória do médium traz à tona subsídios da história deste médium que podem ser úteis até na escolha do vocabulário que a entidade comunicante vai usar. Item B. Pelo espírito necessitado de auxílio em trabalho conjunto com as entidades esclarecidas e com a permissão do medianeiro. Portanto, esse acesso é perfeitamente possível. Vale a pena lembrarmos agora de um fenômeno mediúnico muito incomum, que se chama xenoglossia, que é uma psicofonia em que a comunicação ocorre com a expressão verbal em idiomas que não são comuns onde a reunião está se dando. Vocês já imaginaram uma reunião em qualquer lugar do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de Portugal, ou da Itália, e a médium, na verdade, funcionando muito bem, a entidade se comunica comigo em árabe ou em russo? Isso é perfeitamente possível, mas é incomum. Então, em geral, estas entidades que têm familiaridade com culturas diferentes e, portanto, de outras nacionalidades, se utilizam da bagagem
histórica de vidas anteriores do médium, onde ele, aquele idioma, conheceu. Se ele nunca esteve num país árabe, a entidade pode ter familiaridade com um país qualquer, com esse idioma, mas vai ter dificuldades para se expressar, porque na bagagem do médium não há os elementos para ele retirar da memória e utilizar. Então, na xenoglossia, nós enxergamos isto de uma maneira mais simples. Pois bem, para que os arquivos espirituais do médium sejam abertos e lidos, é necessário que ele esteja em um estado de maior dissociação ou transe profundo. Manifestação mediúnica da entidade comunicante. Para terminarmos o tema número 4 e a parte do estudo desta noite. É o momento em que o médium concorda efetivamente com a comunicação do espírito, transmitindo aos circunstantes suas ideias e seus sentimentos. Durante o é mais facilmente percebida nas manifestações psicofônicas a ponto de erroneamente médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde, em parte, se interpenetram. Tem a ver com o astral de um e de outro, mas não só. Daí a impropriedade do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra com o seu perispírito no corpo do médium. O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelos terminais do perispírito de cada um, como o plug de eletricidade se liga numa tomada. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais cerebrais e, dessa forma, possa movimentar seus instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias. Muito bem, meus amigos. Então, com isto, nós vimos hoje todo o tema número 4. E aí eu vou perguntando para vocês se alguém gostaria de, em poucos minutinhos, né, trazer alguma questão, alguma dúvida sobre o que nós vimos hoje à noite. Muito bem. Então, queridos, vamos seguindo adiante. É claro, eu lembro com vocês que se alguma questão surgir amanhã ou depois, anotem. E na primeira reunião possível, provavelmente no dia 20 de março agora, vocês possam colocá-las, as dúvidas ou questões, e nós voltamos ao tema de hoje à noite. Tá bem? Então, vamos em frente, vamos fazer a nossa prece. Estão todos bem, não é? Então, queridos,
Deixa eu olhar aqui todos os que estão presentes. Nós vamos, então, fazer a nossa prece, que ela possa ser benéfica para muitas pessoas. Eu vou colocar uma Ave Maria como que de fundo para enquanto estivermos orando, e vamos então tentar ajudar como que há muitos e muitos. Esse é o anúncio. Pulei o anúncio. Agora sim. Muito bem, meus amigos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês todos. Vamos seguindo, não é? Mais uma etapa de estudo. Semana que vem retomamos e aproveitando todos aqui presentes num ambiente tão fraterno, tão útil para nós e para todos, que nós estejamos buscando novamente a oração, a ideia de uma comunhão fraterna, elevando os nossos corações a Jesus, o Divino Mestre, a Maria de Nazaré, aos apóstolos, aos discípulos, aos benfeitores amados que têm nos ajudado tanto em nossa caminhada no rumo do aperfeiçoamento. Que nós possamos interagir agora mais do que nunca com eles, lembrando de uma corrente de magnetismo, como se nós estivéssemos de mãos dadas, de corações entrelaçados, envolvendo o planeta inteiro, como se dessemos as mãos e, na altura da linha do Equador, fizéssemos uma roda de amor fraterno, universal, vendo-nos como filhos de Deus, encarnados, em meio a um sem número de desencarnados que objetivam exatamente o mesmo: ações de auxílio aos necessitados e aflitos do mundo inteiro. Daí a nossa ideia, como que um abraço a toda a humanidade, oferecendo aos benfeitores os fluidos benéficos de cura, de pacificação, de regeneração, para que os benfeitores e médicos do espaço, enfermeiros, atendentes, cuidadores, espíritos adiantados no amor, conosco ao lado deles, possamos ser úteis, confiando nos desígnios de Deus, nas ações maravilhosas de recuperação, de resgate, de cura de milhões de pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal e em todas as nações, porque todas elas, do Oriente e do Ocidente, no hemisfério norte tanto quanto no sul, 200 de países, onde a humanidade da Terra se distribui
tanto quanto aquela outra parte, analogamente, dos desencarnados, 14 bilhões de irmãos, muitas vezes vivendo as agruras das regiões escuras e tristes do nosso planeta. Jesus amado, que todo esse campo extraordinário de amor, os atratores divinos, levem, tanto quanto possível, os necessitados nos lugares mais tristes e penosos, para de volta às esferas de amor, de compaixão, de empatia, de solidariedade, de comunhão contigo. Que a nossa doação fluídica seja franca, intensa e benéfica, quando entregamos uma vezinha a mais, como na reunião de hoje, em tuas divinas mãos, Senhor, o melhor que possuímos em nós, para que os teus mensageiros, missionários da luz, do bem, do amor, da verdade, da cura, do progresso, tenham consigo os elementos preciosos para estas realizações, em prol dos sofredores da nossa humanidade. Abençoa, Jesus, a todas as nações, todas as famílias, sobretudo a Ucrânia, o Iêmen, a Síria, a Turquia, a Coreia do Norte, o México, a Venezuela, o Haiti, Honduras e El Salvador, o Brasil. Abençoa, Jesus, a China, a Índia, o Paquistão, a Mongólia, a Polônia e os demais países do leste, a Rússia, os países nórdicos, tanto quanto a Península Ibérica e a nossa querida África, país por país, do norte, Tunísia, Marrocos, Líbia, Egito, ao centro e ao sul, até a República Centro-Africana, Soweto, Madagascar, Malawi, Angola, Moçambique, Somália, Eritreia, Quênia, República Democrática do Congo, Uganda. Então, Jesus, do conforto dos nossos lares, te agradecemos pela vida, pelo ensejo, talvez único, em nossas reencarnações atuais, de estarmos abraçados aos teus pés, reverentes à tua divina grandeza e te rogando por todos os sofredores das diversas nações da terra, para um proveito de amor e luz, hoje
amanhã e sempre. Muito obrigado, amigos espirituais, e que assim seja.